Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao curso de Fotografia Digital. O nosso objetivo através deste curso é transmitir através do conhecimento as mais poderosas técnicas que irão fazê-los destacar no mercado de fotografia digital. Essas técnicas têm como objetivo proporcionar um resultado de excelência. Os seus clientes terão satisfação em indicá-los aos outros clientes, e assim você será conhecido como um destaque no mercado. Porque existem muitos profissionais que na verdade são amadores. Eles utilizam as funções automáticas e na verdade tudo o que eles fazem são somente os cliques e o enquadramento. Mas não é isso que vai fazer de você um profissional diferente. Você vai usar as técnicas que nós estaremos ensinando neste curso, e essas técnicas vão lhe proporcionar um resultado artístico no ramo da fotografia. Vocês vão perceber que fotografar não é simplesmente clicar em uma máquina de forma aleatória. Vocês vão trabalhar com conhecimento de causa, e isso irá proporcionar um resultado positivo, onde vocês alcançarão o sucesso como os profissionais da fotografia. Para darmos início à nossa primeira aula, eu recomendo que você esteja com o nosso material didático, essa apostila, que lhe foi enviada em PDF. Você poderá utilizá-la no celular, no tablet, no notebook ou no próprio computador. Ou se houver necessidade, você pode até imprimir. Mas seria interessante você acompanhar tudo que está sendo falado na apostila, porque existem ilustrações que você irá observar aquilo que eu estou falando. Então nós vamos começar agora na primeira página aí, que está escrito Guia de Fotografia Digital. Embaixo nós temos um título aí, História. Nós vamos falar como começou, de onde veio essa ideia da câmera fotográfica. Então, antes da descoberta da câmera fotográfica, os italianos eles tinham uma caixa escura. E nessa caixa escura, um furo pequeno que a luz entrava e projetava a imagem do lado de fora em como se fosse um espelho. Então, ela não fotografava, na verdade, eles só observavam aquele fenômeno. Ou seja, a projeção da luz passava por um orifício pequeno, como vocês estão vendo aí na apostila, e projetava em cima de um espelho, e ali eles observavam esta imagem projetada. Já no século XVI, eles começaram então a desenvolver essa câmera escura. Eles reduziram o tamanho dela, porque ela era muito grande, eles reduziram, e no lugar deste orifício, conhecido como pinhole, eles começaram a trabalhar as lentes. Então as primeiras objetivas, elas foram criadas para estas câmeras escuras, ou seja, eram câmeras que você só observava o fenômeno da imagem que você estava enquadrando com o objetivo. Então ainda não existia a fotografia. Então foi dessa ideia que surgiram as máquinas fotográficas. Então esse fenômeno da caixa escura é que deu origem a toda essa tecnologia que nós temos hoje. Ou seja, através disso, eles começaram então a desenvolver mecanismos e nós entramos então na era dos filmes. Para que vocês tenham uma noção do que eu estou falando, eu trouxe para vocês uma máquina fotográfica de filme, conhecido como máquina fotográfica analógica. Observem bem, no lugar do cartão de memória que nós utilizamos hoje, que é o cartão SD, as imagens eram registradas na película. A película recebia a imagem e nessa película havia uma substância chamada nitrato de prata. E quando a luz passava pela objetiva e atingia o filme, então aonde a luz era mais intensa, acontecia uma oxidação maior. Onde a luz era menos intensa, uma oxidação menor. E isso proporcionava então os contrastes e a diferença das cores. No caso do filme preto e branco,
nós trabalhávamos simplesmente o tom monocromático. Já no filme colorido nós tínhamos todas as cores. Mas então esse filme ele era colocado nessa máquina, você abria o compartimento do filme, então ela tem essa porta, como vocês podem ver. Aqui você encaixava a bobina do filme, 35 mm, muito utilizado, puxava esse filme, encaixava ele do lado de cá e fechava então essa porta, baixava essa alavanca que você usava para rebobinar o filme, assim. Veja bem, essa alavanca que você usava para rebobinar o filme. Já aqui, a alavanca que você usava para passar para o próximo quadro. Então toda vez que você fotografasse, era necessário então você utilizar essa alavanca para que o filme passasse para o próximo quadro. Então era necessário um conhecimento profundo de fotografia, porque você estaria dando um tiro no escuro. Hoje, você tira a foto com a máquina digital, você vê imediatamente no seu display como a fotografia tirou. Você já tem uma noção grande do resultado. Nessa máquina não, você tinha que configurar todas as funções e dar o tiro no escuro. O interessante é que os fotógrafos da era do filme, eles desenvolveram uma sensibilidade muito grande. Eles sabiam exatamente o que estavam fazendo. Porque se eles errassem, eles teriam uma surpresa muito desagradável quando o filme fosse revelado. Com o passar dos anos, as máquinas fotográficas analógicas, ou seja, as máquinas de filme, também se desenvolveram. A tecnologia foi melhorando e as máquinas passaram a ser automáticas. Vejam bem, essa máquina aqui é uma Nikon. Ela é analógica, ou seja, ela não utiliza um chip para armazenar as suas fotos. Na verdade, eram armazenadas nos filmes. Só que ela tem um acabamento e uma tecnologia mais avançada do que aquela que eu mostrei anteriormente. Aqui está da mesma forma, você colocaria aqui o filme, puxaria a fita do filme e ele se prende então do lado de cá. Quando você fecha esse compartimento do filme, você baixa esse suporte e você então faz um disparo e ela já automaticamente colocaria o filme na posição correta. E toda vez que você fotografasse com essa máquina, ela já estaria enrolando o filme do lado de cá automaticamente. Você não precisaria mais mover aquela alavanca que eu mostrei na anterior. Já seria automático e uma velocidade incrível de fotografia. O foco também, daquela primeira, você tinha que regular manualmente e ficar localizando no anel de foco a imagem definida. Nessa daqui, você aperta o botão de disparo de fotografia, normal, aqui, ó. E nesse primeiro estágio, a câmera vai trabalhar a focagem. Quando você aperta mais um pouco, vocês vão observar isso na própria máquina de vocês, então vocês vão escutar o clique da fotografia. E isso ela faz de forma automática. Então você precisaria somente configurar a velocidade, utilizar o filme com a sensibilidade correta, que eu vou estar explicando mais para frente, e então você obteria uma foto perfeita. Já é melhor do que a primeira, onde você teria que configurar tudo manualmente. Esta, então, já tem várias funções automáticas. Não a função de você colocar no automático e simplesmente enquadrar a foto. Não, eu estou dizendo a questão do foco automático. Eu estou dizendo que isso facilita muito no momento que você está fotografando. Porque se você errar o ponto de foco, sabe aquelas fotografias que estão totalmente embaçadas? É isso, o ponto de foco está errado. E essa daqui, o foco automático, é um foco de precisão,
Bastava então apenas um aperto leve no botão de disparo e ela efetua a focagem. Você aperta mais um pouco e ela dispara a fotografia. Todas duas possuíam a sapata do flash externo, que é aquele flash mais potente, muito usado nos eventos. Quando você está em um aniversário de 15 anos ou em um casamento, você vê as máquinas acopladas com o flash externo. Tudo isso nós estaremos ensinando vocês como utilizar, o porquê daqueles flashes. Você vai aprender tudo. Então, esta é a câmera analógica totalmente automática, uma câmera de boa qualidade. As fotografias de filme, por sinal, são fotografias excelentes. Só que elas são muito caras, porque você tem que comprar o filme, fotografar, mandar o filme para revelar. Eles vão revelar, vão transformar o seu filme em negativo, e depois do negativo eles vão transformar em positivo, que é as fotografias no final. Então o procedimento é um procedimento caro, embora tenha qualidade, mas fica inviável. Nós observamos que existem pequenos pontos na fotografia digital. Quando você coloca uma foto dentro do computador, uma foto que você tirou, aí você vai transferir da máquina fotográfica para o computador e você abre ela, por exemplo, no Photoshop. E lá existe uma função que você vai utilizar o zoom do programa. Então você vai ampliando, 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 ampliando a fotografia e você vai perceber que a sua fotografia ela é composta de pontos. São pontos minúsculos, conhecido como pictures. Esses pictures é como se fosse um pincel minúsculo que estivesse pintando cada pontinho até formar toda aquela fotografia. Vocês podem abrir qualquer fotografia no programa Photoshop e vocês vão estar dando zoom. Até mesmo o visualizador do Windows permite que vocês façam uma aproximação da foto. Então vocês vão perceber os pictures, que são conhecidos como pixels. Esses pixels, que são esses pontinhos em forma de quadrado, quanto mais pixels tem o sensor da sua câmera, mais definição ela tem. Quanto menos pixels, menos definição. Então toda fotografia digital ela é composta de pixels. E esses pixels, que são milhões deles, é que estão ali armazenando toda aquela informação do desenho fotografado, ou seja, a imagem ou o alvo que você fotografou. Fotografia significa desenhar com luz. Por quê? Grafia vem de desenho. Foto vem de fótons. Então, ou seja, eu escrevo ou desenho, que é grafia, com a luz. Então, essa é a definição da palavra fotografia. As câmeras digitais, elas começaram a entrar no mercado em 1995, nos Estados Unidos. A Apple lançou a QuickSen e a Kodak também lançou uma câmera concorrente. Só que essas câmeras no início, elas tinham uma definição muito baixa, ou seja, elas trabalhavam com poucos pixels. Então era a imagem muito ruim. Nem se comparava ao filme. O filme tinha uma altíssima definição, mas as câmeras digitais que começaram a entrar no mercado, elas trabalhavam com uma definição muito baixa. Mas por que elas entraram no mercado assim? Nos Estados Unidos, o mercado imobiliário começou a utilizar essas câmeras fotográficas para mostrar os imóveis que eles tinham para venda ou para locação para os seus clientes. Então eles tinham um processo muito rápido. Por quê? Eles utilizavam o equipamento, fotografavam o imóvel, levavam para a imobiliária, mesmo que fosse em baixa definição, o cliente já tinha uma noção se ele gostaria de comprar ou não aquela casa. Então isso poupava-lhes o tempo de sair da imobiliária, ir lá, levar até o imóvel. Não, já fazia uma prévia. Então se o cliente não gostasse da casa, do jeito, do design da casa, então ele já descartaria ali. Então o corretor de imóveis não teria perda de tempo.
Só que isso começou então a crescer, porque as outras grandes marcas como Sony, Olympus, elas começaram então a lançar os seus equipamentos, ou seja, começaram a lançar aquilo no mercado, e como você sabe, no mercado existe a concorrência, e a concorrência é exatamente a disputa de quem é o melhor. Então um lança uma máquina com mais definição, o outro lança a tua, então foram crescendo, 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 até o ponto que nós chegamos hoje. Hoje as máquinas digitais têm grande definição. Você pode tirar uma fotografia e você vai aproximando, aproximando, você consegue ver detalhes do rosto da pessoa sem perder a qualidade, porque os sensores estão trabalhando com muitos pixels, com uma quantidade incrível. E quanto mais pixels o sensor tem, a sua definição é maior. E isso proporciona uma foto com altíssima definição. Agora nós vamos ver uma câmera DSLR, que é uma câmera digital. Esta é a câmera DSLR. Por que ela tem esse nome? Esse nome quer dizer Digital Single Lens Reflex. Ela possui um espelho de reflexão e também a lente cambiável. Então vocês estão vendo aqui a câmera completa, com lente e tudo. Agora preste bastante atenção. Eu vou retirar, eu vou sacar a lente da câmera. Ó, ela é cambiável. E como vocês podem ver aqui dentro da câmera, existe um espelho. E esse espelho, ele reflete a imagem aqui no viewfinder onde você vai olhar. Esse espelho, no momento que você bate a foto, olha que interessante, ele vai mexer, ó. Quando ele levanta, a imagem que está passando pela objetiva da câmera, ela vai bater no sensor. Então, ou seja, os fótons, a luz que entra por essa lente aqui, tá? Vai passar pela objetiva e vai sair aqui atrás, e ela vai ser refletida naquele espelho, e você vai poder olhar o que você vai fotografar. E no momento que você dá o clique, ela levanta o espelho, a luz passa, grava no sensor, o sensor passa para o processador converte aquela informação luminosa em código binário, ou seja, digital 01, e vai para o cartão de memória. Então esse é o fenômeno que acontece no momento daquele clique. Então quando você clica na máquina digital fotográfica, ela simplesmente vai transferir aquela imagem que entra aqui pela lente em forma binária para o seu cartão de memória. Então essa é uma câmera DSLR. Essa câmera ela é frequentemente usada nos eventos, em casamento, 15 anos. É uma câmera de muito boa qualidade. Agora nós vamos conhecer a câmera digital Mirrorless Reflex. A câmera Mirrorless, ela não possui o espelho. Então, você olhando aqui, ó, essa câmera parece com a outra que eu acabei de mostrar. Vejam bem. Ela é idêntica. Só que existe uma diferença. A lente dela também pode ser retirada, como eu estou fazendo aqui, ó. Existe um botão aqui do lado, ó, que você aperta e depois você gira a lente, como se fosse uma rosca, e ela sai. Então aqui está a objetiva e aqui está a lente. Ó, a câmera. Como vocês podem observar nessa câmera aqui, vocês estão vendo o sensor dela. O sensor não é o espelho, porque essa câmera não possui espelho. Quando você vai olhar no viewfinder, esse viewfinder aqui ele é eletrônico, como se fosse uma filmadora. A diferença é que o que passa por essa lente atinge o sensor decodifica os raios de luz, transformando em informação. Essa informação vai ser processada e também transferida como se fosse para uma mini televisão, um LCD minúsculo que você estará vendo aqui.
Então quando você vai bater uma foto, não existe aquele espelho que vai levantar para poder fazer com que a foto seja registrada. E esse processo, ele economiza bateria, desde que você esteja usando a câmera fotográfica para filmagem. Porque quando você vai usar uma DSLR para filmar, aquele espelho, na hora que você aciona o comando de gravação, ele levanta, porque você vai estar captando uma imagem contínua. Lembra das pessoas que utilizavam a filmadora? Eles ficavam em todo o tempo movimentando, porque aquilo está registrando todos os movimentos. E aqui, nesta câmera, ele não vai ter que armar o dispositivo que levanta aquele espelho, que isso consome bateria, porque é através do eletromagnetismo que ele levanta aquele espelho, e aquilo consome mais bateria. Essa daqui não. Por não ter espelho, simplesmente ela já transfere direto para o viewfinder, para você monitorar o que você está filmando, e também para o cartão de memória. Para as fotografias, esta câmera aqui, ela também vai ser mais econômica, porque não tem o espelho. Ela vai simplesmente baixar uma cortina e levantar rapidamente para separar uma fotografia da outra. Então as câmeras reflex, elas estão sendo desenvolvidas no sentido de economizar a bateria. Essa câmera é uma câmera eficiente. Essa que vocês estão vendo é uma câmera Sony. Ela tem uma imagem de alta definição. Ela pode ser usada como fotografia e como filmadora. Aquela outra DSLR também você pode usar para fotografar e para filmar. A única coisa que você deve atentar é que a DSLR ela tem um consumo maior de bateria, justamente para manter aquele espelho elevado para que a luz passe diretamente para o sensor. Por que isso acontece? Vou explicar novamente. Porque quando você está no procedimento de filmagem, você não está simplesmente tirando uma foto, você está gravando uma imagem contínua, é movimento, você não pode cortar. E hoje tem sido muito comum a utilização de câmeras fotográficas para captação de vídeo. Eu vou estar falando sobre isso mais detalhadamente, mas nesse início é necessário que você saiba quais são as funções da câmera digital. Na apostila de vocês aí na página 6, está escrito assim, câmeras e objetivos. Aí está falando o seguinte, antes dessa câmera DSLR, desta reflex que eu acabei de mostrar para vocês, existiam outros tipos de câmera reflex. Vocês devem lembrar daquelas que eram muito comuns serem vendidas, que era a Cybershot da Sony. Elas possuíam uma lente fixa. Você podia dar o zoom de forma eletrônica, você girava um botãozinho e a lente dava o zoom, e você não podia tirar a lente, eram câmeras bem limitadas, com flash incorporado, então eram conhecidas como câmeras reflex também, por não possuírem este espelho, só que elas eram muito inferiores às que nós temos hoje, porque eram câmeras com definição muito baixa, tinham muito problema para registrar fotografias no escuro. Quando você tinha falta de luz, então as fotos ficavam pixelizadas, ou seja, cheio de ruídos, como se fosse uma foto granulada. Então essas câmeras eram usadas de forma amadora, e o filme ainda liderava sobre elas por causa da sua grande definição. Na página 7 aí da apostila de vocês, tem uma câmera com uma visão de corte, ou seja, você vai perceber que a lente é como se ela estivesse cortada. Aí vocês vão perceber a objetiva possui várias lentes dentro, e vocês vão acompanhar nessa apostila o trajeto da luz. Observem bem aí no desenho. Você vê aí esse risco amarelo, é o feixe de luz. Ele está passando por diversas lentes que proporcionam o foco, o zoom, e então ela reflete no espelho, sobe, reflete novamente, depois reflete outra vez e vai
para o viewfinder onde você observa. Agora, no outro lado do desenho, vocês podem observar que tem a imagem do espelho. O espelho e o feixe de luz passando por baixo dele. É o momento em que você acionou a câmera fotográfica. Lembra que eu disparei a câmera fotográfica sem a lente e vocês puderam observar ali o espelho se movendo para cima? Neste momento, o feixe de luz passa por debaixo do espelho e atinge o sensor, que é o momento que você acionou o clique. Aí, quando esse fenômeno ocorre, mesmo você estando olhando no viewfinder da máquina, você vai perceber que ocorreu uma piscada rápida. Ou seja, naquele momento o viewfinder ficou escuro e volta novamente a mostrar a imagem que você está enquadrando. Mas é um processo muito rápido. É para que a luz passe debaixo do espelho e atinja o sensor. Então é assim que funciona a câmera DSLR. Já as câmeras reflexas, as primeiras que eu estava dizendo que a lente não era cambiável, você não poderia retirar a lente, o sensor fica em todo o tempo em contato com a luz, porque a lente vai canalizar o feixe de luz até o sensor diretamente, sem a interrupção do espelho. Ela não possui espelho, por isso ela era chamada de câmera reflex. Só que você deve ter em mente o seguinte, que as primeiras câmeras reflex não têm nada a ver com as câmeras de hoje. As câmeras de hoje possuem alta qualidade, elas têm uma capacidade fotográfica muito maior, com muito mais definição, e a lente ela é cambiável. Você tem como sacar a lente. Existem ainda câmeras mais amadoras, reflex, que não sacam a lente, mas mesmo assim elas têm uma boa qualidade. Essas câmeras que não sacam a lente, por que você não deve usá-las para um trabalho profissional? Porque você fica restrito, é como se você fosse um pintor de quadro, mas você pudesse usar somente o pincel de uma determinada bitola. Então você não possui vários pincéis. No momento que você quer usar uma lente fixa, uma lente mais artística, uma lente que vai proporcionar uma foto com fundo desfocado, depois eu vou estar falando quais são as técnicas, então você não vai ter como fazer isso porque você só tem aquela lente. E a velocidade de disparo dela também não é boa. Normalmente as câmeras que têm lente fixa, quando você precisa fazer uma sequência de fotos, ela demora a armazenar as fotografias tiradas no cartão de memória. E isso deixa você à deriva num momento importante. Por exemplo, uma noiva vai lançar o buquê. E você então quer tirar a sequência de fotos daquele buquê sendo lançado, no momento em que as solteiras estão estendendo as mãos para alcançar o buquê. São fotos lindas, são fotos espontâneas. Então você não vai conseguir tirar essa sequência. É por causa da lentidão. Então essas câmeras que possuem lente fixa, você tem essa limitação. Você pode treinar com elas, você pode usar os princípios que administram uma boa fotografia, você pode fazer tudo isso. Mas para trabalhar profissionalmente você vai ter algumas restrições. E uma delas é a questão da velocidade. Vocês vão conhecer agora uma função de extrema importância em todas as câmeras, tanto na câmera de filme, quanto na DSLR e quanto nas reflex, que tem a lente cambiável. As lentes cambiáveis, elas possuem uma qualidade superior às lentes fixas, que são aquelas que você utiliza na câmera e não pode trocar, que eu acabei de falar. As lentes cambiáveis são lentes que possuem mais recurso, maior abertura, uma imagem mais cristalina. Então nós temos aqui um equipamento melhor. Aqui está a lente objetiva. Eu tirei da câmera, como vocês podem ver. Aqui está somente a lente. Essa lente, aí embaixo dessa fotografia que está com a vista cortada, na página 7 da apostila,
você vai ver aí que está falando sobre abertura. E você vai perceber uns desenhos como um anel com um orifício e várias medidas e vários tipos de abertura. Vocês observaram aí? Essas aberturas, elas significam o anel do diafragma operando diâmetros diferentes para a regulagem da entrada de luz. Eu vou estar mostrando para vocês de uma forma manual, para vocês terem uma compreensão melhor acerca desses anéis. Aqui na câmera, essa parte aqui é aquela que eu acoplei na câmera digital. Então vocês vão ver, eu vou acionar manualmente. Estão vendo que existe um furinho minúsculo que está permitindo a passagem de luz e eu vou então abri-lo manualmente. Prestem bastante atenção. Ó. Abriu, agora ó, fechou. Abriu, fechou. Abriu, fechou. Esta abertura que vocês viram na lente, ela é conhecida como diafragma. Então, uma das funções, não é só essa, mas essa é uma das funções. Quando você trabalha com o diafragma mais aberto, então você tem uma entrada maior de luz. Se você trabalha com o diafragma fechado, você tem uma entrada menor de luz. Por exemplo, se eu abro a janela do quarto pela manhã, eu abro bastante a janela do quarto, então você percebe que o quarto fica bem claro. Mas se você abrir só uma fresta, vai entrar pouca luz, você ainda vai ter dificuldade de encontrar alguma coisa nesse quarto. Da mesma forma, o mesmo princípio é a fotografia. Então esse diafragma, ele é de forma arredondada e ele tem ali esse mecanismo de abertura e fechamento com uma regulagem. Vocês podem observar aí que existe um desenho com o diafragma mais aberto e ele vai ficando mais fechado. O diafragma mais aberto, ele está aí como f1.2, depois ele passa para 1.8, passa para 2. Algumas lentes abrem 1.2, outras abrem somente 1.4, outras abrem somente 1.8. Então nós temos diversos tipos de lentes com diversas aberturas. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, é que quanto mais aberto você estiver com o diafragma, mais clarinha vai estar a tua foto. Você vai perceber que a foto ficou com mais luz. E à medida aí, olha no teu desenho da tua apostila, você vai percebendo que à medida que o número da regulagem vai aumentando, o orifício do diafragma está fechando. É uma relação inversa. Ou seja, quanto maior o número, menor a entrada de luz. Quanto menor o número da regulagem do diafragma, maior é a entrada de luz. Então, quando nós estamos falando em 1.4 de abertura, nós estamos falando em uma grande abertura, uma grande entrada de luz. Agora, quando nós estamos falando em F16, nós estamos falando em uma entrada de luz minúscula. Quando você está, por exemplo, num dia ensolarado, em um ambiente totalmente aberto, você está, por exemplo, na frente de uma igreja, você quer fotografar aquela igreja histórica de uma cidade. Então você vê aquela igreja que foi construída há muitos anos, você quer uma foto dessa igreja. Então você vai perceber que, para que você consiga tirar a foto sem ela ficar toda branca, que é a foto que nós chamamos de foto estourada, ou seja, entrou luz em excesso, então a foto fica toda branca. Você vai fechando, 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 até atingir exatamente a claridade, a luz ideal da sua fotografia. Você consegue através da regulagem desse diafragma. Cada máquina ou cada fabricante, essa função vai estar em um botão diferente. De repente, na Nikon você tem um botão superior para regular isso aí. De repente, na Canon você tem o botão inferior. Então você não precisa
ficar preocupado como eu faço para regular o anel do diafragma na máquina Canon, por exemplo. É necessário que você faça, que você tenha, aliás, um momento com a sua câmera. É o momento que você vai criar intimidade com o equipamento. Você vai acessar o manual de instruções e vai perceber aonde regula a exposição. Então vai ter o anel. Ele vai mostrar, você aperta, você gira, aí vai estar mostrando a abertura no display. Tudo isso eu vou estar demonstrando no nosso curso. Mas de repente você pode adquirir um equipamento que não é a mesma marca do equipamento, por exemplo, que eu estou mostrando no curso. Aí você vai ficar desesperado, preocupado com isso? Claro que não. Todas elas trabalham com o mesmo princípio. É como se você trocasse de carro. Às vezes ligar o farol está naquela haste da seta. O outro às vezes está no painel. É só uma questão de informação. Você acessa o manual, você tem todas as informações. Isso não é preocupante. O que nós devemos focar a nossa atenção é exatamente em saber configurar a abertura correta diante do cenário que você vai fotografar. Para isso nós estaremos então mostrando como você vai administrar essas funções, como que você vai equacionar para que você obtenha a luz correta, a definição correta, tudo de forma profissional, atingindo a eficácia em cima do seu objetivo, entregar um produto final de excelência, para que o teu cliente tenha satisfação no teu trabalho e venha divulgá-lo com os próprios lábios. Lembre-se disso. Você deve transformar o seu cliente em um cartão de visita, porque aonde ele for, aonde ele souber que alguém está necessitando de um trabalho fotográfico, ele não hesitará em indicá-lo. Imediatamente ele vai dizer: puxa vida, eu conheço uma pessoa que fez para mim o evento da minha filha, ou fotografou o meu casamento. Olha as fotos que ele fez para mim. Se eu fosse você, eu contrataria este profissional. Então a pessoa já vem com uma garantia. Ela já vem sabendo que você fez um trabalho de excelência para uma pessoa que ela conhece. Então o seu contrato já está quase 100% fechado. Você vai precisar finalizar a venda, ajustar valores, o tipo de álbum, o tamanho da fotografia, mas se você tratá-lo bem, com educação, com uma qualidade de atendimento, você nunca vai ter problema em fechar um contrato, porque ele já está vindo com a indicação. É muito melhor do que as propagandas. É como diz o ditado: a melhor propaganda é a indicação. Esta câmera que eu estou mostrando aqui para vocês é uma Nikon. Por exemplo, quando eu vou fotografar com essa câmera Nikon, a regulagem do diafragma está num botão que eu giro aqui, ó. Esse botão ele regula o diâmetro da abertura do diafragma. Já na Canon ele está numa posição diferente. Mas isso não é motivo para você se preocupar. Quando nós abrimos e fechamos os botões, ou melhor dizendo, o botão que regula o diâmetro do diafragma, nós podemos monitorar a entrada de luz em um detalhe chamado fotômetro. Existe dentro do visor da máquina, o visor que eu digo é esse aqui. Tá? Quando você está olhando aqui, não é? Aqui também você pode perceber. Você pode ver também. Mas normalmente você vai estar utilizando esse aqui. Esse aqui é para os profissionais. Porque quando você fica observando aqui, você tem um consumo de bateria maior. E a focagem, quando você transfere a imagem para esse monitor, que é o LCD, a focagem fica mais lenta. E quando você está fotografando, principalmente entrada de noiva ou entrada da noiva no salão, você precisa de velocidade. Então você precisa estar segurando a câmera dessa forma e fazendo os disparos. Por isso que é necessário você conhecer qual é a forma correta de fotografar. Se você estiver, por exemplo, olhando no LCD,
que é esse visor, na câmera DSLR, você perde velocidade na focagem. Então é importante você saber disso. Então, voltando aqui, esse botão aqui tem um botão deslizante aqui em cima. Na Nikon você regula aqui a medida do diafragma. Você vai acompanhar a entrada de luz pelo próprio fotômetro. O fotômetro ele vai indicar, por exemplo, ele vai de 0 até +3 ou de 0 até -3. Eu vou estar mostrando também mais à frente isso no display, vocês vão perceber. À medida que entrar muita luz, ele vai aumentando, aumentando. Aí se eu fotografar com muita luz, vocês vão perceber que aquela foto vai ficar estourada. É uma foto que está muito clara, que dá aquelas manchas brancas no rosto do cliente. Isso não pode acontecer. Por que isso não pode acontecer? Porque mesmo você tendo Photoshop, dependendo do nível, da quantidade excessiva de luz que entrou, é irreversível. Você pode fechar a exposição no programa, ou seja, diminuir a quantidade de luz, que a foto não vai ficar ideal. Ela vai continuar com aquela estourada, uma mancha no rosto, e é uma foto inviável, que você não deve nem mostrar para o cliente. Então, para isso, você precisa regular a quantidade correta de luz, principalmente quando você estiver fazendo ensaios fotográficos à luz do dia. Em dias ensolarados, você precisa ter uma observação muito grande, porque senão você vai fazer o ensaio, e se o ensaio não ficar bom, você não conseguir tratar as fotos, você vai ter que repetir. E isso o teu cliente vai perceber que você tem um quê de amadorismo. Ele pode ficar indisposto, ele pode dizer, poxa, mas nós já fizemos o ensaio, nós já fizemos as fotografias, o que foi que houve? Então ele já vai ficar indisposto. Você pode criar ali um obstáculo, e isso impede que você cresça, impede que o seu trabalho seja divulgado. Agora vocês vão passar para a página de número 8 aí na apostila. Tá? E nós vamos aprender agora o que é profundidade de campo. A profundidade de campo é o espaço para frente e para trás do plano de melhor focagem, dentro do qual os objetos aparecem aceitavelmente nítidos. Uma profundidade de campo ajuda-nos a comunicar as nossas ideias visuais. O principal controle sobre a profundidade de campo é a abertura do diafragma. Quanto mais pequena for a abertura, maior será a profundidade de campo. E quanto maior a abertura, menor ela será. Uma profundidade de campo grande pode ser utilizada para situações como, prestem bastante atenção, a profundidade de campo é o espaço que está à frente do objeto que você está fotografando e o espaço que está atrás. Por exemplo, vamos supor que você está fazendo uma viagem em uma cidade histórica. Então, o teu irmão ou a tua irmã, ou teu pai e tua mãe, eles querem aparecer na frente de uma igreja que seja famosa naquela cidade. Então, quando você vai fotografar uma pessoa na frente da igreja, quando a profundidade de campo é grande, você focou a câmera na sua mãe e a igreja que está atrás dela aparece também de forma nítida. Então, você olha, está tua mãe na frente da igreja. E a igreja que está atrás da tua mãe, ainda que esteja a 20, 30, 40 metros de distância, na sua fotografia, aquela igreja vai aparecer definida. Você vai saber ali, ó, aqui é a porta de entrada, essa aqui é a janela, é a torre. Então você observa os detalhes da igreja porque eles estão com definição. Então você teve uma profundidade de campo grande, ou seja, o que está atrás, ou se estivesse à frente também, funciona tanto para trás quanto para frente. Eles estão definidos, então a profundidade de campo é grande. Agora, aquelas fotos artísticas que você vê muito
em ensaios fotográficos como 15 anos ou casamento, você percebe às vezes que tira-se uma foto da noiva e o fundo dela fica todo desfocado, ele fica como se tivesse embaçado. E ali você tem um destaque do rosto dela e o que está atrás dela fica totalmente surreal, como se fosse embaçado. São as fotos mais lindas, são as fotos mais vendidas. E como que você controla essa arte? Eu fiquei perplexo de saber que fotógrafos com, às vezes, mais de 10 anos de experiência no mercado, eles não sabiam o porquê que a foto ficava desfocada no fundo ou definida. Eles não sabiam como fazer. E quando faziam, era por acidente. E isso é terrível, porque hoje os clientes estão mais exigentes. Eles já sabem o que é uma foto com fundo desfocado. As fábricas de celulares já estão vendendo celulares que vêm com duas lentes naquela câmerazinha dele, uma para desfocar o fundo e outra para focar o alvo. Então o celular já está vindo com essa característica. Como que um fotógrafo profissional ele não sabe disso? Então quer dizer, uma pessoa que tem um celular, ele vai conseguir fazer uma foto melhor do que o fotógrafo profissional? Não, você precisa conhecer isso muito bem. E como que você vai regular o diafragma para que isso aconteça? Lembrando que o diafragma ele possui a característica de deixar a entrada de luz. Então, quanto menor o número da regulagem, por exemplo, f1.4, maior é o diâmetro da abertura. Se você usar o f16, menor é o diâmetro da abertura. O f16, por exemplo, você vai tirar uma foto e você vai perceber que o alvo está focado e o que está atrás dele, ainda que uma grande distância, também vai estar definido, vai estar focado. Agora, quando você usa, por exemplo, o f1.4, você vai perceber que o alvo vai estar focado, mas que o fundo vai estar desfocado. São as fotos que têm o maior valor artístico para os ensaios fotográficos, principalmente de casamento, 15 anos, esses eventos em que você vai estar fotografando pessoas. Eu não estou dizendo aqueles fotógrafos que de revista, eles precisam fotografar uma igreja, uma cidade. Então, às vezes ali você encontra uma facilidade para fazer essas fotos de objetos parados, né, objetos artísticos e tudo mais. Mas enfim, essas fotos que possuem a profundidade de campo pequena, curta, que utilizam um diafragma mais aberto, são as fotos que o seu cliente ele pode não entender. Ele pode não saber o recurso que você utilizou, mas ele vai dizer, puxa vida, eu não sei o que é que tem na foto dele, mas fica bem mais bonito, sei lá, é algo diferente. Então você vai ser diferente, destacado no mercado de trabalho. Então lembre-se, o diafragma regula a luz, mas também regula a profundidade de campo. Quanto maior a abertura, maior é a entrada de luz. E mais desfocado fica o que está atrás do objeto ou da pessoa que você está fotografando ou à frente dela. Um exemplo, se você tiver 3 pessoas em uma fila e você foca a do meio, a primeira pessoa está 5 metros à frente e a segunda pessoa 5 metros atrás. Quando você focar a do meio com o diafragma aberto, a de trás e a da frente, elas ficarão desfocadas. Então, o destaque está na pessoa que está no meio, porque a profundidade de campo é isso. Você traz o destaque para onde você focou. E o que não é destaque vai ficar desfocado. Nós vamos estar também mostrando para vocês o que é uma foto que você tem a profundidade de campo pequena e uma foto que tem a profundidade de campo grande. Nós já chegamos ao fim dessa aula. O que eu quero dizer a vocês é o seguinte, que tudo que vocês aprenderam até agora, é necessário que vocês
revejam durante a semana. Porque isso precisa funcionar na memória de uma forma rápida, ou seja, quando você estiver diante de uma situação, isso precisa vir à tua memória rapidamente, porque aí você vai proporcionar uma regulagem de acordo com a situação que você está diante dela. Então, eu digo, como exercício de casa, vocês devem então rever a aula, estudar a apostila até o ponto em que nós paramos. Analisem todas essas funções, o que foi dito, o que foi lido, como funciona a máquina. Aprendam que quanto mais conhecimento vocês tiverem, melhor é o resultado do produto final. Então nós encerramos aqui a nossa aula. Eu espero que vocês estejam estudando durante a semana. E na próxima aula nós estaremos ensinando novas técnicas. Eu desejo a todos vocês bons estudos e um excelente aprendizado. Até a próxima!